Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de número 2 sobre escatologia, tá? O estudo das últimas coisas. Semana passada nós falamos sobre escatologia inaugurada, né? Como tudo surgiu, como alguns pensam que escatologia é só lá em Daniel, outros só em Apocalipse, alguns textos isolados do Antigo Testamento. Nós vimos que escatologia é falada desde Gênesis, lá quando o homem pecou. Então desde lá Deus vem sempre mostrando o que ia acontecer. Então ele fala sobre Jesus e também fala sobre a volta de Cristo. Então hoje a gente vai ter um assunto que talvez muitos não gostem de falar, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai anunciar qual é o tema do estudo de número 2 sobre escatologia. Mas vamos iniciar, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Oremos. Pai amado, Pai santo, Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos hoje, o privilégio de podermos, ó Deus, realizar todos os nossos afazeres e de agora estarmos, ó Pai, na tua casa, através da transmissão, podendo estudar, Senhor, mais da tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, abençoando a nossa vida, que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes para podermos, Senhor, aprender mais da tua palavra e que esses ensinamentos produzam frutos no nosso coração para a glória do teu nome. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, semana passada nós falamos sobre escatologia inaugurada, tá? Inaugurada porque nós vimos da onde ela começou. Então agora a gente vai falar sobre um assunto que eu disse que muita gente não gosta de falar, que é o quê? Sobre a morte e o estado intermediário. Ninguém gosta de falar sobre morte. Ninguém. Por quê? O pessoal vai falar assim, vamos falar de morte, o pessoal se benze, bate 3 vezes na madeira. Mas para nós cristãos, nós vamos ver aqui no estudo que é algo prazeroso. Não, por quê? Porque quando a gente morrer, a gente vai estar com o Senhor. Então o que é medo para uns, que semana passada nós falamos sobre isso, né? Muitos não falam sobre escatologia, porque a escatologia fala sobre juízo, fala que você vai ter que estar de frente com o Senhor dos Senhores. Para nós, falar sobre juízo, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, não é assustador, mas é o que? É uma esperança de que nós estaremos juntos do nosso Salvador. Isso é maravilhoso. Então, o assunto de hoje é a morte e o estado intermediário, que a gente vai falar mais à frente o que é o estádio intermediário, estado intermediário. Então, na introdução, eu coloquei para ficar mais forte a letra, né? Então, nenhum assunto é mais difícil para enfrentar do que a morte, tá? Então, a morte é uma realidade para todos os membros da raça humana. É uma realidade para todos, tirando Elias, Enoque, tá? Que foram transladados, Deus tomou para eles, né? E Jesus Cristo, o resto tudo morre. Tudo morre. E teve uns que tiveram a sensação de morrer 2 vezes. A gente vai ver lá Lázaro, tá? Um amigo de Jesus. Então Lázaro morreu, ele ressuscitou, e Lázaro ressuscitou, mas não está vivo até hoje não. Tem gente que acha que Lázaro está vivo até hoje, não. Lázaro morreu de novo, tá? Lázaro morreu de novo. Então vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Um irmão que abrir primeiro pode fazer a leitura com bastante força, vigor, espantando o cansaço do dia de trabalho. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como poeira, e o espírito volta a Deus que o deu. Viu? É bem explicativo, autoexplicativo esse verso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então morreu, o espírito volta para onde veio. Então é um fato tão desagradável falar de morte que todas as culturas têm procurado encontrar recursos, às vezes até extremos, para ajudar o ser humano a sobreviver além do túmulo, tá? A gente vai pegar a cultura egípcia,
E você vai ver lá, quando eles acham as pirâmides, tá? Descobrem as pirâmides, que na hora que eles entram nas pirâmides, eles veem que a pirâmide nada mais é do que um sarcófago, tá? Não é um palácio, é um sarcófago. O que é o sarcófago? Aonde vai ficar, sarcófago não, perdão, mausoléu, onde vai ficar os sarcófagos, onde fica o túmulo lá dos mortos. Você vai ver que lá eles faziam de tudo, na mentalidade deles, na cultura deles, de tudo para que aquela pessoa que partiu, aquele rei, aquele faraó, ele se sentisse vivo, porque na cultura deles ele morreu, mas já está ali ainda. Então eles colocavam frutas, eles colocavam ouro. Por quê? Ele partiu daqui desta terra, desse plano terrestre, mas ele tem que ter riquezas, tem que ter comida, tem que ter tudo isso. Na hora que a gente estava digitando isso aqui, eu lembrei que uma vez eu vi uma reportagem, não sei se foi, não lembro qual, um desses repórteres da vida aí, não sei qual canal que foi, muito tempo, em que tem um país na Ásia, em que as pessoas constroem a casa no cemitério e os túmulos dos seus familiares estão dentro da casa. Não sei se a Cláudia vai lembrar disso, não sei se foi o Cabrini que fez essa reportagem, muitos anos atrás, a gente ainda morava no Rio. Que assim, eu fiquei pensando, porque aquelas pessoas partiram, mas as pessoas que estão vivas acham que elas estão ali presentes ainda, tá? Então, eles construíam, então a mesa de comer era o túmulo, que era tudo de mármore, né, bonito, e a cama era em cima, poltrona era o túmulo, então eles faziam uma casa, um mausoléu ali com aqueles túmulos e moravam ali. Então achei isso interessante, porque vai ilustrar muito bem isso, porque tem cultura que procura encontrar recursos para isso, para amenizar a morte. Para amenizar a morte. Muitos fazem o quê? Para amenizar a morte. Falam assim, não, ele não morreu, mas está onde? Está no céu, e eu vou falar para ele, assim, seja para o meu pai, meu avô, minha avó, qualquer um deles, fala assim, estou aqui, está tudo bem. Tem pessoas que vão até o cemitério e conversam com o túmulo, como se a pessoa estivesse ouvindo, só que morreu, acabou. Morreu, acabou. A gente vai falar mais à frente sobre isso. A nossa carne acabou, nossa matéria acabou. O espírito, ele é eterno, tá? A gente vai ver isso também lá na frente. Deus criou o espírito eterno, uns para estar com o Senhor e outros vai estar onde? No lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. E ele fala eternidade, olha só. Mas vamos mais à frente, né? Eu coloquei ali cemitériozinho bonitinho, né? Estilo Estados Unidos, que é bonitinho, gramadinho, com a cruzinha branca, que é parecido com os nossos daqui do Rio de Janeiro, né? Muito parecido. Então, o escritor americano William Shakespeare, deve ser isso que fala, né? Apenas 5 dias antes da sua morte, emitiu a seguinte declaração: todo mundo tem que morrer, mas eu sempre acreditei que haveria uma exceção no meu caso. Ele pensava que nunca ia morrer, mas quando esteve de frente com a realidade da morte, caiu a ficha: eu vou morrer. A verdade, entretanto, é que não podemos evitar a morte. Todo mundo vai morrer. Como dizem os antigos, ninguém nasceu para semente. Já ouviram isso, né? Ninguém nasceu para semente. Eu ficava achando assim, ninguém nasceu para semente, por quê? Porque ninguém nasceu para ficar a vida toda como semente. Qual é o ciclo da vida que a gente aprende lá na escola? Nascer, crescer, reproduzir ou multiplicar e envelhecer e morrer. Acabou. Hoje tem envelhecer e morrer, na minha época não. Era nascer, crescer, reproduzir e morrer. Pronto. Era essa fase. Era ensinado na escola. Então ninguém vai ficar igual uma pedra. Vai durar a vida toda, não. Como eu sempre digo, todos nós temos um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. Eu não sei qual é o meu. Você não sabe qual é o seu prazo de validade. Ninguém sabe o seu prazo de validade, mas todos nós temos um prazo de validade. Aí alguém tem aquelas brincadeiras, né, que fala da pessoa que já passou da idade muito avançada
e fala, e daí já passou da hora. Não, ainda está no prazo de validade. Ah, tem não sei quem, um senhor lá no estado não sei de quê, no estado lá do Nordeste, ou aqui de Minas, não sei de onde, que tem 110 anos, 115 anos, já passou do tempo. Não, ele está na validade dele. Ah, fulano morreu com 18 anos, morreu muito jovem. Não, o prazo de validade dele era até aquele dia. Não nos esqueçamos que a palavra de Deus diz o quê? Lá em Salmos 139, todos os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles ainda houvesse. Então Deus perde o controle da nossa validade? Não. Então todos nós iremos morrer. Então, pedir um irmão que abra aí Romanos capítulo 5, verso 12. O mesmo irmão que abrir em Romanos 5, verso 12, já deixa aberto também em 6, 23, Romanos. Vou pedir outro irmão, ou irmã, que abra em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e verso 19. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e verso 19. E outro irmão, Salmo 55, verso 4. Romanos 5, 12 e 6, 23. Deuteronômio 30, verso 15 e verso 19. E Salmo 5, 5.4. Quem abriu Romanos? Então, pode ler Romanos 5, 12 e 6, 23, mas bastante forte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e verso 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Agora Salmo 55, verso 4. Salmo 55, verso 4. Estremece mesmo o peito, o coração, terror e temor, minha salteia. Estremece mesmo o peito, o coração, terror e morte, minha salteia. Amém. Lá em Romanos, a gente ouviu algo interessante que a Cláudia leu, falando que todos pecaram. A morte, então, é consequência do pecado. Os nossos pais lá no Éden, fala que nossos pais, porque são os nossos pais espirituais, lá no Éden, eles foram criados para viver. Entrou o pecado, entrou a morte. De lá para cá todo mundo morre, tirando aqueles personagens que nós já falamos, né? Enoque, Elias. Jesus morreu, ressuscitou, mas Enoque e Elias são duas personagens que não morreram. Um andava com Deus ao ponto que Deus olhou e falou assim: vem, Enoque. E Elias estava andando com Eliseu e veio o quê? Não, um redemoinho. Um redemoinho. Todo mundo fala, eu já fiz de propósito. Todo mundo fala assim, carruagem, não. Veio o redemoinho. E Deus levou ele. Entendeu? Deus levou. Então, todos nós temos nosso prazo de validade, todos nós iremos morrer. Então, essa é a nossa introdução. Aí a natureza da morte. Aí vem a pergunta, mas o que é morte? Para vocês, o que é a morte? A ausência da vida. Quem ainda mais? Pastor, a gente que estamos em Cristo Jesus,
né, ter um encontro com o Senhor, a morte. Estou juntando. Ausência da vida, encontro com o Senhor para os crentes. E aí? Muitos falam descanso. Descanso. Descansar. Descansar. Né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu acho que né, a gente está em Cristo. Isso. Então vamos falar assim, ó. Aí vem outra pergunta, tá? Mas o que é a morte? De que forma podemos defini-la? Então a gente vai ver que várias passagens na Bíblia, na palavra do Senhor, falam da morte física, que é o que? É o cessar da vida em nosso corpo físico e não da alma. Então a morte é o cessar do nosso corpo físico, não da alma, como nós falamos quase agora. A nossa alma, ela é eterna. Então nosso corpo, essa embalagem tem prazo de validade. Morte, toda vez que a Bíblia fala morte, morte é separação. Morte é separação. Os fiéis vão ter um encontro com Cristo, mas morreram. Então teve uma separação. Que separação é essa? Do corpo, matéria e a alma, tá? Vai embora. Então morte é separação, tá bom? Então o corpo ele vai morrer, mas a alma, que ele é o princípio da vida, permanece eternamente. Vamos agora ver estudo bíblico, então vamos ler bastante a Bíblia. Mateus 10, 28. Outro irmão, Lucas 12, verso 4 e verso 5. Outro verso que tem aqui é o verso de Eclesiastes 12, 7, que nós já lemos, né? Que o pó volte à terra, que é o corpo, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, um, Mateus 10, 28, e outro, Lucas 12, 4 e 5. Quem achou pode ler. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ó, Jesus falando, lá em Mateus, certo? Olha o que ele fala. A gente também vai entrar nesse assunto da alma e do corpo. Ele fala para não temer quem mata, a carne. Que pode matar a carne, mas não pode matar o espírito, a alma, porque só quem tem domínio sobre ela é o Senhor, em relação a que Jesus está falando ali, tá? A alma é eterna. Ele fala assim, ó, o homem pode até matar o corpo, mas a alma esquece, tá bom? E ele vai falar mais à frente sobre a questão do juízo, né? A alma e o corpo. Lucas 12, 4, 5. Digo, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deve temer. Temer aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deve temer. Não esquecendo que quando fala a segunda morte lá no Novo Testamento, a segunda morte é o inferno, tá? Só quem tem o poder da segunda morte é Deus, que é o de lançar no inferno. Outro já abre aí, fazendo favor, em Tiago 2,26, que a gente vai ler daqui a pouco. Como assim a segunda morte? A gente vai entrar lá, calma. O que é a segunda? Tem a primeira morte. A segunda morte, no Apocalipse fala isso, é o que? Quando as pessoas vão para o lago de fogo e enxofre. Eles não vão morrer, mas tipo assim, o que é morte? É separação, não é? Vão estar separados de Deus. Isso é a morte. Os vossos pecados causam o quê? Separação entre o homem e Deus. Então eles vão estar ali, é uma morte. A gente vai estar na vida eterna. Se existe a vida eterna, existe a morte eterna. Que morte eterna é essa? É o sofrimento eterno, que é a segunda morte. Olha que interessante, né? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Tipo assim, teremos a vida eterna. Se tem vida eterna, se tem vida, tem morte.
Tem vida, tem morte. E qual é a morte eterna? É essa. Quando Jesus vier e vai julgar, aí tem aquela frase, né? Aquele texto bíblico que fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai estar lá, o fogo eterno. Então, a morte é eterna. Enquanto nós, os salvos, estaremos na vida eterna, gozando da vida eterna, os ímpios vão estar na morte eterna, que é a segunda morte. Então, por isso que fala: temei aquele que pode matar o quê? A alma, que é lançando lá no lago de fogo e enxofre, na tormenta eterna. Então, a gente pode definir a morte como? Como o fim da vida física, através de quê? Da separação da alma, que eu disse. Morte é separação da alma e do corpo físico. Tiago 2,26. Tiago 2,26. E assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem obras é morta. Então, eu não consigo ouvir, porque na hora passou a moto. Eu não ouvi porque na hora passou a moto. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Assim como o corpo sem Sem espírito é morto. morto. Assim também Tiago está falando. Saiu, morreu, está morto. Não tem outra definição. Então vimos a natureza da morte. Tá? Agora, os efeitos da morte. Como a morte deve ser entendida? O que ela é para o descrente e o que ela é para o crente. Os efeitos dessa morte. Tá? Então, primeiro, a morte, no entanto, não deve ser entendida como uma aniquilação. A vida continua para os crentes e descrentes. Então a morte não é igual algumas pessoas pregam por aí. Pregam, não estou falando de igreja não, tá? Tem algumas pessoas que jogam essa ideia por aí, de que morreu, acabou tudo. Acabou tudo. Morreu é como se fosse, você está vendo uma televisão, um filme, alguma coisa, puxou da tomada, puf, não tem mais imagem. Acabou. Talvez você já tenha escutado isso. De algum lugar, alguém falando: morreu, acabou, não tem mais nada do outro lado. Tem muita gente que pensa assim, mas só que não. A morte, ela não deve ser entendida como essa aniquilação. Morreu, acabou e não existe mais nada para frente. É um apagão eterno. Você deixou de existir, acabou. Mas não, existe vida após a morte, tanto para os crentes como para os descrentes. Estou falando vida assim, né? A alma consciente. Estou falando vida da alma consciente, tá? Então, para o descrente, vai ser o quê? Uma maldição. Por quê? Porque ele vai sofrer uma penalidade e a morte para ele vai ser uma inimiga. Porque, é o que eu falo, muitos não querem estudar escatologia. Por quê? Porque sabe que escatologia é o juízo. Sabe que se fala assim, Jesus Cristo vai voltar, ele vai falar: eu vou para o inferno. Então prefere nem falar, não ler, não escutar, porque ele sabe que ele tem uma vida desregrada, uma vida totalmente mergulhada na iniquidade, na impiedade, e se Jesus vier, já era. Então para ele é uma maldição. Agora, apesar dessa morte não trazer a extinção, ela vai ser afastada do quê? De Deus e da oportunidade de obter a vida eterna, porque depois que morre não tem como obter mais a vida eterna. Igual a gente vai falar daqui a pouco algumas teorias que existem, tá? De que você morreu, mas você morreu pecador, vou falar assim, né? Na concepção deles, tá? Não é na concepção bíblica, na concepção dessas pessoas. Você morreu pecador, tá bom? Que aí que vai acontecer? Você vai ter um estágio em que você vai conseguir a salvação lá, nesse estágio. É como uma novela que passou muitos anos atrás. Talvez vocês saibam, não vou falar o nome para não divulgar, porque está sendo transmitido também, para não dar ibope, para depois as pessoas falarem assim: eu vou assistir porque o pastor falou o nome da... Não. Mas é o que essas pessoas pregam, de que você vai morrer nos erros, mas tem uma segunda oportunidade depois da vida, que ou depois da morte, né?
que é para você se purificar e alcançar a salvação. Só que a Bíblia ensina o seguinte: o momento de salvação é aqui. O momento de salvação é aqui na terra. Teve a oportunidade, já foi. Oportunidade desusitada, né, que é uma coisa que só tem uma vez na vida. Mas Deus não, Deus dá sempre dando oportunidade. O homem que vai sempre... Uma coisa que eu já ouvi muito é morreu sexo e juízo. Céu e inferno? Calma que a gente vai falar sobre isso. Guarda essa pergunta para daqui a pouco, tá? Então, essa pessoa vai ser afastada de Deus depois que ela morre. Não tem como. Não vai ter uma segunda chance depois que morreu. A chance é aqui. Morreu sem Cristo, inferno. Morreu com Cristo, céu. É bem prático. A gente sempre fala, né, que o evangelho é prático, a gente que dificulta as coisas. O evangelho é simples, nós que dificultamos. A oportunidade está aqui na terra. A pessoa rejeitou essa oportunidade, já era. Vai para o inferno. Morreu sem Cristo, é inferno. Ah, pastor, mas eu tenho um parente, um amigo, um conhecido, que ele nunca fez mal a ninguém. Ao contrário, ele era uma pessoa muito bondosa. Pegava mais da metade do seu salário e comprava, e beneficiava as pessoas. E ele ajudava as pessoas carentes, os órfãos, e não sei o que, e fazia muitos benefícios para a sociedade. Ele não fumava, não bebia, não falava um palavrão. Essa pessoa está salva. Errado. Só é salvo aquele que confessa com sua boca Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Boas obras não garante céu. Tem muitos que acham que não, fazer boas obras que Deus vai olhar e... Não. Infelizmente, até dentro das igrejas existem isso. Aquelas pessoas que são muito hiperativas. Não, que é hiperativismo, tá? Hiperativismo, o que é? Aquela pessoa que quer fazer tudo. Mas você fala assim, falando tudo por quê? Aí só falta assim, o presbítero está servindo a ceia, aí só falta tomar a bandeira da mão do presbítero. Não, deixa que eu faço. Não, só o presbítero que pode. Não, deixa que eu faço. Mas por quê? Porque acha que fazendo essas coisas vai garantir um lugar no céu. Mas não vão. E tem muitas igrejas que ensinam isso por aí, tá? Tem muitas igrejas que ensinam isso por aí. A nossa salvação não é mérito nosso, é mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do sangue dele. Devemos trabalhar sim na obra, mas não querendo salvação, mas porque nós já somos salvos. A nossa obra é consequência da nossa salvação. Não a salvação tem que ser consequência da nossa obra. Tem que ser o quê? Eu sou salvo, então eu vou me alegrar em trabalhar para o Senhor. A minha alegria é servir ao Senhor, servir aos meus irmãos, servir a minha igreja. Mas por quê, irmão? Porque eu fui salvo. Mesmo que tudo que eu faça nessa vida, eu sei que não vou conseguir pagar o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário, mas eu vou trabalhar para Ele. Essa tem que ser a nossa motivação, não ao contrário. Não, vou fazer porque vai que Deus olha e fala assim, não, esse rapaz é bonzinho, esse carequinha aí, barbudinho aí, ó, ele é bonzinho, ele faz isso, faz aquilo. Não, infelizmente não. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus, não pelas obras. Ok? Então, para os descrentes vai ser isso, vai ser uma maldição, que morreu, acabou a oportunidade dele de salvação. Agora segue-se o juízo, que eu falei para esperar um pouquinho. Segue justiça, senão eu perco o raciocínio. Segue o juízo. A gente vai falar isso mais lá na frente. Talvez eu até pule porque eu já estou falando agora. Por quê? Quando o crente morre, a gente vai ver isso na Bíblia. Quando o crente morre, o crente ele não vai ficar no lugar separado esperando o Cristo voltar para ele falar, agora cheguei. Não. Conforme a palavra de Deus ensina, o crente, quando ele fecha os olhos aqui nesta terra, ele já abre na glória celeste. Ele fecha aqui, tipo, eu vou fechar meus olhos aqui, a última pessoa que eu vou ver, e espero ver seja a Cláudia. Eu vou olhar assim, vou olhar para ela e vou fechar meus olhos. Mas na hora que eu abrir, eu vou ver o meu Senhor.
Quando você abrir seus olhos, você vai ver o seu Senhor, o nosso Salvador. E os descrentes, pastor? Os descrentes, eles já vão para onde? Para o juízo. Já vão para o juízo. Não tem aquele desenho que fala que o inferno e tem o capetão lá com o caldeirão e fica perturbando eles? Aquilo ali é mentira. Não tem o caldeirão e não tem o capeta espetando ninguém. Mas o descrente já vai para o tormento. Olha só, já vai para o tormento. Assim como nós vamos para o Senhor, os outros vão para... E Jesus ele não dá um exemplo. Ele não dá um exemplo ali nas Escrituras, ali através das suas falas, que não seja verdade. Ele fala o quê? Do rico e de Lázaro. Os dois morrem. Lázaro vai para onde? Para o seio de Abraão. O seio de Abraão é onde? É no céu, na glória celeste. Lázaro está dormindo? Hã? Não ouvi. Lázaro está dormindo ali no texto? É Jesus que está falando, tá? Lázaro não está dormindo, está acordado. O rico está dormindo? Então o que acontece? Aquele diálogo, né? Pai Abraão, manda que Lázaro vem aqui, more pelo menos a ponta da minha língua. Ele está vendo que Lázaro está acordado, está lá, ativo. E ele também está. Ele está onde? No lugar de tormento. Jesus está mostrando, tá? Esse é o exemplo mais esclarecedor que tem na palavra de Deus sobre isso. Jesus não ia inventar uma historinha só para engambelar os fariseus, não. Ele está contando algo que é real. Jesus nunca vai contar algo que é fictício. Ele vai contar algo que é real, que acontece mesmo. E ele mostra ali que o Lázaro, ele vai para a glória celeste, seio de Abraão, céu, e o rico vai para o sofrimento eterno. Vai para o sofrimento eterno. Então, quando nós morremos, aqueles que estão no Senhor, fiéis ao Senhor, quando morre, já vai para a glória celeste, já está com o Senhor. Aqueles que morrem impiamente, no pecado, que não tem Cristo como seu único Salvador, já vai para o juízo eterno. Por isso que a palavra de Deus diz: e segue-se o juízo, para aqueles que não têm Cristo. Talvez isso que estou falando, que estou ensinando hoje, talvez mude a concepção de muita gente que às vezes passou a vida toda pensando uma coisa. Mas eu estou mostrando que está aqui na palavra de Deus. Não é invenção do homem, não é invenção teológica. Eu estou falando só do texto bíblico, tá? Eu não estou falando conforme disse o teólogo Luiz Berkoff, Bavinck, John Piper. Não, eu estou falando que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que nos mostra isso. Então, regozije-se, se alegre, porque se o Senhor te chamar nessa noite, você vai abrir seus olhos na glória celeste. Amém? Isso é certeza da salvação. Saber que se eu dormir e não acordar, vou estar com o Senhor. Que essa certeza também brote no coração de vocês. Saber que vocês estarão com o Senhor. Ele voltando agora ou Ele nos chamando antes. Chamando antes da volta dele, né? Claro, não é antes da hora, antes da volta dele. Tá bom? Vou tirar uma dúvida. Tem um filme chamado Os Escolhidos. Eu nunca vi. Esse dia eu estava vendo lá, vi um pedaço dele. As pessoas subindo e a água ficando. Você viu? Vi um pedacinho dele. Eu não entendi. A gente pode tentar falar isso em outro estudo. Hoje a gente vai falar só a questão da morte, o estado do que acontece depois da morte, tá? A gente vai falar sobre arrebatamento, mas não no estudo de hoje, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre essa questão do arrebatamento, tá bom? Que aí entra a teoria que eu sempre converso com o Vitor, né? Do pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, que tem a ver sobre isso, tá bom? Mais à frente tem um estudo que a gente vai falar sobre arrebatamento, tá bom? E é bom, foi até bom que eu não combinava com o irmão, que já fica já o convite até para os irmãos que estão assistindo online, que vão querer assistir, que eu nunca aviso qual é o estudo da próxima semana, né? Eu nunca falo. Então os irmãos já ficam já ansiosos para saber o que o pastor vai falar semana que vem. Então, sobre isso. Então, os efeitos da morte estão isso. Para o descrente, é juízo, ele morreu, é maldição. Para os crentes, não. É o que? A morte, nosso último inimigo, que é o nosso último inimigo,
através da obra de Cristo, tornou-se o servo que abre as portas para a felicidade celestial. Olha só, a morte, ela torna-se serva que abre as portas para a felicidade celestial, que é a nossa felicidade. Tá bom? Mas o que acontece depois da morte? Vem a pergunta ali. Mas o que acontece depois da morte? A gente vai falando, né? E o relógio vai passando. Infelizmente o relógio não para. Podia parar no tempo, falar igual Josué, né? Para o tempo, para a gente continuar estudando. Então, aí vem o estado intermediário. Aí vem, é muito comum a seguinte pergunta junto ao túmulo: onde a vovó está agora? Eu ali botei vovó, mas alguns perguntam: onde está papai, mamãe, irmão, tia? O que ela está fazendo? A vovó e o vovô estão juntos de novo? Eles morreram. Será que estão juntos lá no céu? Eles sabem o que nós estamos fazendo? E além disso, existem várias correntes sobre o estado intermediário. Nós falamos sobre a morte e agora a gente vai entrar no estado intermediário, sobre o que acontece entre o quê? A nossa morte e Cristo. A gente vai falar das teorias, tá? Então muitos falam sobre essa teoria agora, sono da alma. Muitos falam que o que acontece com o crente quando morre, ou com as pessoas com todo mundo que morre? Elas estão dormindo. Olha só, elas estão dormindo. Então, os defensores do sono da alma dizem que durante o período entre a morte e a ressurreição, a alma repousa no estado de inconsciência até o julgamento final. É como se fosse o urso que está hibernando. Ele apaga e quando acaba o inverno ele acorda. Então, eu usei o exemplo do urso que veio da minha cabeça. Então, esta doutrina é sustentada por quem? Quais são as seitas, tá, que falam sobre essa doutrina? Adventismo do sétimo dia, tá? Que muitas pessoas falam que é a igreja, mas não é. Não é. É seita. E nós já falamos disso outro dia. E nós mais à frente vamos fazer um estudo sobre as seitas. Nós iremos falar sobre isso. Que ela é camuflada. Tem vários grupos aí que a gente às vezes cantava até na igreja, coral, mas são adventistas. Então para eles, Jesus está no mesmo patamar que Ellen White. Então, se já tirou Cristo do trono, do lugar dele, então é igual ao islamismo. Maomé, ele está abaixo de Deus, abaixo de Alá. Jesus é só um dos profetas. Então eles falam sobre isso, tá? De que Ellen White, ela não fala, eu não falo isso, profetiza, mas eles têm ela como se fosse a profetisa, sobre aquela que sistematizou a obra deles. Então é uma seita. Então a gente não vai entrar nesse assunto agora não. E os testemunhos de Jeová, todo mundo já conhece, né? Então eles afirmam que a Bíblia muitas vezes utiliza a simbologia do sono para se referir à morte. Aí eles usam o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 e verso 14 e João 11, 11, 14. O verso o Tessalonicenses, nós lemos, se não me engano, semana passada, em que Paulo, ele fala sobre essa questão de que as pessoas estão adormecidas no Senhor. Mas adormecida no Senhor é a mesma conotação que Jesus fala sobre, está lá em João 11, 11, 14, tá? A gente não vai entrar muito nos textos, eu estou falando os textos, quem quiser anote, por causa do horário, já está quase 15 para as 8. Quando a Bíblia fala sobre o uso do termo dormir, está aqui escrito, para descrever a morte, é uma expressão figurativa e eufemística, quer dizer, é um eufemismo para enfatizar o fato de que a pessoa falecida ainda vive. Por que ela ainda vive? Porque a alma não morre, certo? Então, quando a palavra fala que a pessoa está apenas dormindo, não significa que aquela pessoa está no sono da alma. Está apenas usando um exemplo eufemístico, né? Que nem a gente falou agora, é um simbolismo de que sim, aquela pessoa, a carne está ali, mas ela ainda está viva. Todas as pessoas que nós conhecemos, que um dia partiram desta terra, elas ainda vivem. Elas ainda vivem. O corpo já foi, mas elas ainda vivem. Eu posso falar muito bem do meu pai, que meu pai, quando ele morreu, eu falei assim, meu pai não morreu, ele dorme.
Ele dorme. Mas o que? É o corpo dele está dormindo? Não. O corpo dele já foi. Já foi. Não deve existir nem mais os ossos. Mas a alma dele ainda vive. Está viva. Então assim, ele morreu com o Senhor e está com o Senhor na glória. Então está viva ainda. Então quando a palavra fala sobre isso, fala nesse sentido. Mas as pessoas pensam, já pegam essa palavra, esses textos, já montam a teologia. Não, as pessoas quando morrem estão dormindo. Quando Jesus voltar a tocar a trombeta, a pessoa acorda. E não é. Conseguiram entender quando a palavra de Deus diz que não, ela não morreu, apenas dorme. Ah, Senhor, como que ainda dorme? Já está morta. Ele está falando disso, que o corpo foi, mas a alma ainda está viva. Então, além disso, o relato dado por Jesus do estado do homem rico e Lázaro, imediatamente após a morte, demonstra claramente que eles não estavam dormindo ou inconscientes. Nós já falamos aqui agora. Entretanto, as escrituras tratam do estado intermediário como a existência consciente e não o sono da alma. Por isso que eu perguntei logo no início: o Lázaro estava dormindo? Hã? Vocês estão tão... Eu sei que está cansativo o dia, está quente. Tá, mas Lázaro estava dormindo? Não. O rico estava dormindo? Não. Eles estavam no estado consciente. É tanto que o rico fala o quê? Pai Abraão, manda pelo menos ele lá pregar para os meus irmãos, para ver se eles se convertem, né? Estou parafraseando. Olha o convidado entrando na igreja do cachorro, para ver se eles se convertem. Ele fala, não, eles têm o quê? A lei e os profetas. Ele foi lá para o canto, ele. Aí ele, ó. A lei e a Kira fugiu naquele dia. Então ela tem o que? A lei e os profetas. Está falando o que? Eles têm as escrituras. Então eles vão se converter pela palavra. Porque a pessoa morre e não volta mais. Não volta, esse negócio de vai e volta, vai, não existe isso, tá? Então a escritura trata a existência lá como uma existência consciente, não um sono da alma. A gente vai ver os textos, eu não coloquei ali, tá? Nos textos que estão lá em Salmos 16, 10, Salmo 49, 14 e 15, Eclesiastes 12, 7, que nós já lemos, Lucas 16, 22, 23 e 43, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8, Apocalipse 6, 9 a 11 e capítulo 14, verso 13. Essa apostila, eu já estou prometendo, irmãos, vou dar, tá? Vou dar. Eu estou esperando, eu quero fechar os estudos todos para dar a apostila pronta, porque eu sei que se der por parte, na outra semana eu sei que vai sumir. E some mesmo, tá bom? Então, os irmãos vão ter essa apostila com vocês. Então, o corpo sem alma está morto. Foi o que a irmã Adriana leu ali em Tiago 2, 26. Mas para os crentes, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, conforme 2 Coríntios 5, 8. Então, no estado intermediário, os crentes estão conscientes diante de Deus e aguardam a ressurreição dos mortos. Está lá em Apocalipse 6, verso 9 a 10. Aí existe outra palavrinha que a gente conhece muito, que é o purgatório, tá? Purgatório. Então, a Igreja Católica Romana que tem essa doutrina, tá? E as igrejas ortodoxas gregas também ensinam que os fiéis que viveram vidas imperfeitas devem passar algum tempo no purgatório, a fim de que seus pecados e imperfeições sejam removidas. Olha só. Então, o purgatório é um processo de purificação antes de entrar nas supremas alegrias e bem-aventuranças do céu. Então, o camarada vai para lá, passou a vida toda errada, mas vai ter segunda chance, vai para o purgatório. Então, lá no purgatório, ela tem a segunda chance para poder se purificar aí para o céu. Tá, não é só isso? Não. Além disso, de acordo com a Igreja Católica, o tempo do purgatório pode ser reduzido, sabia? Por quê? Por presente que você vai dar, ou serviços prestados à igreja, ou por orações feitas por familiares. Por isso, orações pelos mortos. Por isso, oração pelos mortos. E na Idade Média existia o quê? Aquela bela história de que você tinha que botar um dinheiro no gasofilácio, porque quando o tilintar da moeda, se você ouvisse o tilintar na moeda no fundo do gasofilácio, era uma alma que era saída do purgatório, estava salva. Você colocou uma moedinha, fez plim, a alma vai para o céu.
Então, quanta gente já foi para o céu através daquela moeda, né? Lutero ficou doido com isso, né? Lutero vai em Roma, vê isso aí e fica doido. Mas não vamos também entrar na história da reforma, não. A doutrina do purgatório é baseada em uma passagem encontrada em um livro que nem tem na nossa Bíblia, que é um livro apócrifo, que é segundo Macabeus, capítulo 12, verso 41 e 43. Então os livros apócrifos, eles não fazem parte do quê? Do cânon das escrituras. Então não fazem parte das nossas Bíblias, tá? Entretanto, as escrituras enfatizam que cada crente estará com o Senhor após a morte, e não há nenhuma referência quanto aos sofrimentos do purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. Não fala de purgatório. Eu quero saber de onde estilam tanta teoria, né? Teoria da conspiração, né? Essas coisas assim. Que na Bíblia não fala de purgatório. Eles veneram santos, enquanto que a palavra de Deus diz o quê? Não fazeis para vocês o quê? Imagem de escultura. Então tem tudo isso. Então, além disso, o conceito de purgatório viola o claro ensino da Escritura da suficiência do sangue de Cristo para purificar do pecado e da salvação pela graça através da fé. Porque a partir do momento que eu preciso de um purgatório, eu não preciso do sangue de Cristo que me purifica todo pecado. Olha só como é com essa teoria. Se eu preciso ir para o purgatório, eu não preciso do sangue de Cristo. Então, para mim, o sacrifício dele não vale de nada. É isso que essa doutrina ali, ó, ela fala. Enquanto que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos arrependemos verdadeiramente e confessamos o nosso pecado, o que acontece? Nós somos perdoados. Quando há um arrependimento sincero, você confessa o seu pecado diante do Senhor, você é perdoado. Então, o purgatório é furada. Se alguém vier falar contigo assim, ó, mas tem o purgatório, fala, vocês têm o purgatório, eu tenho o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Quer ficar? Pode ficar. Eu te ofereço Jesus Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, que Ele vai mudar a sua vida. E Ele vai te lavar com o sangue dele. Amém? Aí tem o Espiritismo e a reencarnação. Então a reencarnação é uma antiga crença encontrada em muitas religiões pagãs, tá bom? Então existem variações sobre a noção da reencarnação, mas a ideia básica é que através de uma série de mortes e renascimento, você morre e volta, morre e volta, morre e volta, pode-se eventualmente purificar-se de todos os pecados. Então toda vez que você vai e você volta um pouco mais puro do que antes. Olha só, você vai e você volta, você vai e você volta. Então por isso que as pessoas falam assim, eu já fui em vidas passadas, fui não sei quem, eu já fui não sei o que, já fui um príncipe, já fui cachorro. Gente, é uma coisa totalmente doida, né? Então os que defendem a doutrina da reencarnação acreditam que a alma da mesma pessoa continua apenas esquecendo-se das vidas anteriores. Então assim, eu morri, reencarnei depois, então eu esqueci o que aconteceu, mas eu sou aquela outra pessoa. E assim, vai esquecendo, é um estado de amnésia terrível. Estado de amnésia, nunca lembra de quem ela foi. Está pior do que a gente, Anil. A gente esquece tudo, né? Então assim, a pessoa morre, quando reencarna, não lembra de nada. Aí por isso que tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou fazer com você daqui, para você relembrar de quem você foi na vida anterior. Então é uma furada isso aí. Então o perigo da reencarnação ele é duplo. Primeiro porque os defensores dessa doutrina afirmam que a Bíblia ensina a reencarnação, seduzindo assim muitos cristãos a aceitarem interpretações equivocadas das Escrituras. Mateus 11, 7 a 14. Quem pode abrir para mim, fazendo favor? Outra pessoa para mim, João 3, 3. Vamos ler esses dois textos. Mateus 11, 7 a 14 e João 3, 3. A gente já está terminando. Quem achou Mateus pode ler. 7 ou 14? 7, Mateus 11, do 7 ao 14. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Sim, foste ver um homem ricamente vestido, os que se trajaram ricamente estão nas casas dos reis. Mas
estão os que foste ver o profeta? Sim, vos digo eu, e muitos mais do que profetas, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é menor do que ele. Desde os dias de João até agora se faz violência o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, e é este o Elias que havia de vir. Até o 14. Fechou. Então, que eles acreditavam que Elias tinha reencarnado. Olha só. João 3,3. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eles usam esses textos para falar o que? Nascer de novo. Jesus falou: quem não nascer de novo. Então significa que aquela pessoa, ela vai morrer e vai nascer de novo, vai reencarnar. Então eles usam esses textos para embasar, falar que a Bíblia fala sobre o que? Reencarnação. E a Bíblia, ela fala só, existe, só que é mentira. É igual as pessoas falam assim: a Bíblia fala que não existe Deus. O ateu fala, mas a própria palavra, a Bíblia, a própria Bíblia, deu um negócio, trava a língua. A própria Bíblia, ela diz que não há Deus. Aí pega aquele texto lá de Salmo: e disse o tolo ou nécio em seu coração, não há Deus. Ele corta a metade assim, pega só não há Deus, esquece que disse o tolo em seu coração, não há Deus. Ele está se comparando ao tolo, né, que fala isso. Pegaram a frasezinha, não há Deus. Então assim, eles pegam para embasar. Então eles pegam esses textos aqui que nós lemos para embasar a reencarnação. Então não existe reencarnação na Bíblia. Em segundo lugar, eles se opõem a muitas das doutrinas fundamentais da igreja cristã, em particular as doutrinas da expiação, do juízo final e da ressurreição. Então a gente vai falar sobre cada uma delas rapidinho, tá? Primeiro, a reencarnação banaliza a expiação. Teologicamente, a palavra expiação significa cobrir, e transmite a ideia de que o homem rebelde e pecador foi o que? Reconciliado com Deus pela morte sacrificial de Cristo. Então, de modo que os crentes são perdoados e justificados diante de Deus. Eu já ensinei o que é justificado, né? Justificação. Justificados não significa que agora nós não pecamos mais, mas antes éramos o que? Inimigos de Deus, devedores de Deus. E Cristo veio e pagou a nossa dívida. Então Deus agora, quando olha para nós, Ele não olha mais com aquele olhar que Ele tinha antes de Cristo, antes do sacrifício de Cristo, antes de Cristo nos comprar com seu sangue. Ele olha agora, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê lá o carimbo escrito por Cristo, assim, ó, carimbado por Cristo. A dívida está paga. Então nós fomos justificados, nós não devemos mais nada a Deus. Mas por quê? Nós somos bonzinhos? Não, pelos méritos de Cristo Jesus. Cristo pagou o nosso preço. Por isso que nós somos justificados, porque Cristo pagou o nosso preço. Então, quando a Bíblia fala sobre expiação, fala sobre isso, sobre o sangue que nos compra, o sangue que nos cobre o nosso pecado. Mas não cobre o pecado tipo assim, vou cobrir a sujeira debaixo do tapete, vou cobrir a sujeira com o tapete. Não, esse cobrir é o sangue que vem e nos lava de todo o pecado. Então, desta forma, não há nada que possamos fazer para ganhar a salvação. É graça, é dom gratuito de Deus. A reencarnação, pelo contrário, afirma que somente através do ciclo contínuo da morte e renascimento da alma, ela é finalmente purificada do pecado. Então você morre, é um bumerangue, né? Vai, volta. Então esta doutrina elimina a necessidade de quê? De um salvador pessoal e o trabalho sacrificial de Cristo. Então eu não preciso dele, porque eu vou morrer e vou voltar. Para que Cristo? Para que Cristo vai morrer então? Para que eu vou querer a morte de Cristo? Não preciso.
porque eu vou morrer e vou reencarnar e vou ficar cada vez melhor. Cada vez melhor. E um dia eu vou encontrar lá, não sei o que eles chamam, né? O estado maior lá deles de purificação, que é o céu. Olha só a doutrina demoníaca que é. Então ela vai querer o quê? Eliminar a necessidade de um salvador pessoal. Todos nós necessitamos de um salvador, Cristo Jesus. Então a reencarnação enfatiza o quê? A salvação é uma forma de justiça pelas obras, no qual os nossos atos, em vez de morte, da morte de Cristo, expiam nossos pecados. Foi o que eu estava falando do início. A reencarnação, essa questão dessa seita, dessa religião, eles falam o quê? De que você reencarna e quanto mais boas obras você faz, se você morrer, você vai vindo mais purificado. Então você tem que fazer mais boas obras. Por isso que muitas religiões fazem o quê? Boas obras, caridade. É caridade, né? Fala caridade. Aí você vai ver muito escrito assim: fé e amor, caridade e esperança. Tem esses nomes. Por quê? Porque eles usam a caridade para poder ganhar a salvação. E não é. Você acaba comprando sua salvação. É. Você sai lá, Isso. Você. realidade, que é alguma coisa lá na frente, não porque você quer o bem do seu próximo. É uma barganha. É isso aí, você está assim, meio que comprando sua salvação. É. Cristo, no caso, fica de escanteio. É só você. O cristão, ele faz isso por quê? Por causa do amor ao próximo, por causa do mandamento, que é amar uns aos outros. Amar o próximo como a ti mesmo, tem os mandamentos, tá? Eu deveria fazer, né? O cristão, mas é uma ordem. Então ele tem que fazer por quê? Não é porque quer salvação, mas porque já foi salvo. E Cristo, ele salva e fala: agora você ama seus amados, seus próximos, seus irmãos, o seu próximo. Então nessa religião não, você paga. Você faz, mas não faz porque você faz de coração. Você faz porque você vai receber algo em troca. É uma barganha. Eu vou ser bonzinho, vou fazer bastante caridade, porque se eu morrer amanhã, quando eu reencarnar, eu vou reencarnar melhor do que agora. Mas enquanto você não encontra a salvação, você fica reencarnando, é isso que você está dizendo? É isso, porque cada vez que você reencarna, você se purifica. Você tem tempo para melhorar, né? Cada É. reencarnação você tem um tempo para melhorar. Isso. Entendeu? Se você morreu, nunca vai. Nunca vai. Morreu sem Cristo, já era. A chance era aqui, morreu. Aí a reencarnação banaliza o juízo final. Como? A Bíblia ensina que no momento da morte a alma deixa o corpo imediatamente, que nós já falamos, né? Então os crentes são feitos o quê? São levados à presença de Deus, e os incrédulos ao Hades, tá? Alguns interpretam com Hades como morte, como inferno, outros interpretam como lugar onde ficam os mortos, tá? Então no juízo final haverá o quê? A ressurreição de ambos, os salvos e os não salvos. Como assim? Os salvos passarão a eternidade com o Senhor no céu, os perdidos serão lançados no inferno e serão punidos de corpo, de acordo com o grau de seus pecados e o conhecimento de Deus. Então no juízo final haverá a ressurreição de ambos, os salvos e não salvos. Todos irão ressuscitar, tá? Todos irão ressuscitar. Jesus voltou agora, tá bom? Voltou agora. Então os salvos ressuscitarão e os não. Por quê? Lembra que tem um texto que fala que seremos iguais a Jesus? A gente vai ser igual a Jesus como? Não é só no espírito. Jesus, a gente não pode esquecer, Jesus está no céu, em espírito ou está em carne? Espírito? Hã? Em carne. É um dos mistérios da Bíblia. Lembra que foram tocar nele, que falou: não me toque porque ainda não estou. Só para Tomé que fala: toca aqui agora. Então, no mesmo jeito, Jesus ele fez o quê? Ele foi ao Pai, ele foi modificado, e ele está sentado à destra de Deus Pai, e um dia ele voltará. Então muita gente acha: não, Cristo foi espírito. Cristo é em carne. É um dos mistérios da Bíblia. Pastor, como? Eu não sei, eu acredito que a palavra de Deus diz. Maria Madalena vai chegar no sepulcro e está vazio. Está vazio porque não foi a alma dele que ressuscitou, foi o corpo. Ele está vivo, ele ressuscitou, está vivo. Ele foi assunto aos céus em corpo.
corpo transformado. E a palavra de Deus diz que nós seremos iguais a Cristo. Então aqui, todos os que morreram em Cristo, seus corpos serão transformados. Não vai ter um montão de alminha para não. Os corpos. Ah, pastor, mas aqueles que foram cremados, aqueles que morreram em incêndio, aqueles que foram... Os corpos serão transformados. Corpo modificado. Olha um dos mistérios da palavra, da Bíblia. A gente vai estar como Cristo Jesus está no céu, mas transformado. Com o que? Nosso corpo será incorruptível. Sem o que? Sem o pecado. Então, tanto crente como não crente vão ressuscitar. Mas é o que eu pergunto, mas é nesse mesmo corpo? Vai ser nesse Corpo mesmo transformado. Aí eu não sei se vai ser um corpo mais esbelto, mas não sei não. Entendeu? Mas fala que o nosso corpo vai ressuscitar. Corpo, matéria vai ressuscitar, mas transformados, modificados, para estar na presença de Deus. Minha mãe falava assim, que quando ela dormia, ela falava assim, conversava com Deus. Aí uma vez até falou comigo, ela, pouco antes ela morrer, assim, um dia de ano. Ela disse, Adriana, não se preocupa não, Deus está vindo buscar, e na minha visão está vindo buscar. Eu vou dormir na minha cama, vou morrer na minha cama dormindo. Eu disse, mas vai dar. Aí depois foi para o hospital. Ela chegava no hospital e falava, irmã, que não queria morrer no hospital. Ela queria morrer na cama dela, que Deus ia me buscar na cama dela, e não no hospital. E foi assim, Deus me mandou, tanto não teve nem vaga para ela lá, que mandaram para cá, porque ela não morreu. Aí eu falei assim, meu Deus, para que Deus me buscar? Avisa a mim para me buscar, gente. Eu pensava nisso, depois eu falei, Deus não manda avisar. Eu acho que Deus não vai avisar, vou te buscar tal dia. São os mistérios que fica só da economia de Deus. Existem coisas que a gente não consegue explicar. A minha avó materna, ela antes de morrer, ela falou que viu o céu aberto e Jesus chamando ela, falando assim, fazendo isso para ela. E ela falava. Então assim, são mistérios que pertencem somente a Deus. Que pertencem a Deus. Então assim, pastor, e aí? Eu falei, não sei. Só quero eu só sei que eu vou estar com ele na glória. Quando o finado velho morreu aqui, né, que foi o corpo velado aqui, eu não conseguia entrar na igreja. Eu entrava e passava mal. Falta de ar, tontura, eu estava aqui correndo, mas eu sentia a presença dele. Me arrepiava todo, trabalhava, não conseguia. Aí tem que um dia um homem veio, falou comigo, eu estava vindo trabalhar, eu chegava ali. Aí que coisa tremenda, eu falei assim, eu não estou conseguindo chegar na igreja, eu vou ter que pegar a casa. Aí expliquei o caso aí, não, peraí, vamos entrar e vamos orar. Aí entramos aqui orando. Depois disso, eu me tranquilizei. Eu vinha, mas eu fazia rápido, assim, mesmo assim eu sentia, vamos orar de novo, isso aí tem que sair, isso aí está com você. Não tem nada na igreja, ele era uma ótima pessoa, porque eu tive muito contato com ele. Ele morreu, ele foi para o Senhor, não estava aqui. Eu não sei, eu sentia, aí depois orou, em dia, assim, nunca mais sentia. Existe algo que as pessoas não falam, que é a opressão demoníaca. O que é a opressão demoníaca? É a presença do inimigo, entendeu? Que fica ali atormentando. O cristão, ele pode ser possuído? Não, porque quem habita nele? O Espírito Santo. Mas o que o diabo faz? Ele traz essa opressão. Então, ele começa a fazer o quê? Colocar na cabeça da pessoa coisas, tipo, é o espírito de fulano de tal, é o espírito de fulano de tal. Não existe o espírito de fulano de tal. A pessoa morreu, tanto crente como não crente, o espírito não está mais aqui. Entendeu? Não está mais aqui. Então, ele coloca o que na cabeça das pessoas? É o espírito de fulano de tal, é não sei quem. Não, é ele. Ora e fala assim, Senhor, repreende o nome de Jesus. Eu vou pisar lá, e a palavra de Deus que aonde coloca a planta dos meus pés, o lugar é santo. E pisa que ele não vai estar, porque o lugar é santo. Ok? Então, mas daí é coisa que já fica na nossa mente mesmo, a gente fica abalado. Então, juízo final. Então a Bíblia diz o quê? Que haverá ressurreição de ambos, dos salvos e não salvos. Nós já explicamos, vai ser material, tá? Eu não sei qual vai ser o corpo, como é que vai ser o tipo, vai ser transformado. Vai ser um corpo incorruptível, os salvos, tá? Então, como vai ser esse corpo? Não sei, que a Bíblia não fala, só fala que seremos iguais a Cristo. Então, no juízo final haverá ressurreição. Os salvos passarão o quê? Eternidade com o Senhor no céu, glória a Deus por isso. E os perdidos serão lançados no inferno e serão punidos de acordo com o grau de seus pecados e o conhecimento de Deus. Está na Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15.
e Lucas 12, 47 e 48. Então, a teoria da reencarnação nega o quê? A separação eterna de Deus e ensina que através dos ciclos intermináveis que nós já falamos aqui, entre morte e renascimento, a alma do homem acabará por ser purificada. Então não há inferno na reencarnação. Não existe inferno. Existe o quê? Você paga os seus pecados na terra. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu estou pagando meus pecados de outras vidas aqui na terra. Então para essas pessoas o inferno é aqui. Você morre, reencarna aqui, e se você passa uma vida de sofrimento, brasileiro então tudo reencarnado, né? O brasileiro sofre pra caramba. Então só tem reencarnado no Brasil. Então a pessoa sofre e está sofrendo porque está pagando seus pecados anteriores. Então não existe inferno para eles. Olha só, então não existe. Ela banaliza o juízo final. E sem falar que a reencarnação ela denigra a santidade de Deus através de quê? Da remoção do juízo, do julgamento final. É uma afronta à justiça de Deus, porque pune as pessoas nesta vida pelos pecados cometidos em vidas passadas. E por último, a reencarnação banaliza a ressurreição. Então ela banaliza o quê? A expiação, não preciso de um salvador, porque eu morro, venho, morro, venho, morro. Tá igual o videogame, né? Morreu, aí tu aperta um comando aí volta a vida. Então não existe juízo final, porque vai ter juízo final porque não existe inferno. Não existe inferno. Então eu vou me purificando e vou para o céu. Não existe final, né? Juízo vai. Não, na vida para eles não tem. Para eles não tem. Não vai ter. Porque um dia eles vão se purificar e vão estar no céu. Um dia. Foi o que o Vitor falou, né? Vai levar 200 milhões de anos. E banaliza o quê? A ressurreição. Por quê? A doutrina bíblica da ressurreição ensina que o corpo mortal será transformado em imortal. 1 Coríntios 15, 42, Romanos 6, 9. Eu sei que já passou um pouquinho do tempo. Eu vou pedir só para os irmãos lerem esses dois versos. A gente já terminou só. A gente só vai fazer a conclusão agora. 1 Coríntios 15, 42 e Romanos 6, 9. Só para não deixar os irmãos assim muito vagos nesse assunto. Romanos, 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Viu? O início mesmo está o quê? Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que vai ressuscitar em incorrupção? O corpo. Não é isso que está falando o texto? O corpo na corrupção, na ressurreição será na incorrupção. Agora, Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, corpo incorruptível. Então, o nosso corpo será transformado em imortal. Jesus ressuscitou em um corpo físico. A gente vai ver lá no final dos evangelhos. Está lá em Lucas 24, 39 e João 20, 27. E teremos um corpo ressuscitado semelhante ao dele. Olha só, está lá em 1 João 3, 2 e 1 Coríntios 15, no mesmo texto que ele falou, do 35 ao 49. Teremos um corpo igual ao de Cristo. Então a reencarnação enfatiza o que? O renascimento da alma é uma sucessão de muitos corpos. Inúmeras chances para purificar o corpo mortal do pecado. Porém, a Bíblia é clara. Só existe uma oportunidade de receber a salvação antes da ressurreição. Para fechar, Hebreus 9, 27. Quem achar correndo aí e pode ler. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É o texto que o Vitor falou lá no início. Ao homem está o quê? Ordenado morrerem uma só vez. O homem está ordenado morrer uma só vez. Não existe negócio de morre, acorda, não. Hebreus fala, morre uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. Morreu, acabou. Não existe ciclos. Então, essa doutrina, tá? Essa heresia, ela não tem fundamento bíblico nenhum, ao contrário. Ela pega e rasga as páginas da palavra de Deus para poder embasar uma doutrina dessa daí, que não existe.
concluindo, a morte deve ser esperada por todos, crentes e incrédulos. Embora a morte seja um inimigo, agora ela já foi vencida, tendo sido aprisionada por Deus. Então, entre a morte e a ressurreição, existe um estado intermediário em que crentes e incrédulos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus. Então, não existe essa questão, está dormindo no Senhor. A gente fala está dormindo no Senhor porque o corpo morreu, mas a alma está consciente. Um dia esse corpo acordará. Lembra que nós falamos que o corpo ressuscitará? O corpo ressuscitará, mas a alma já está com o Senhor. Dos cristãos, dos salvos, já está com o Senhor, está lá desfrutando da glória celeste. E dos incrédulos, a ausência de Deus, no sofrimento. Então, tanto nesta vida quanto na vida por vir, a base do relacionamento do crente com Deus é a graça e nunca as obras. A base do nosso relacionamento é graça, não obras. Então, a razão pela qual a vida não termina no túmulo é porque o Filho de Deus venceu a morte e vive para trazer novidade de vida a todos que o invocam seu nome. Olha só, Cristo venceu a morte, por isso nós temos vida. Nossa vida é um estar ausente do Senhor, uma espécie de peregrinação. Ausente está falando assim, a gente não está com o Senhor face a face. Estamos numa peregrinação, que nós não somos desta terra. Então, a morte para o cristão, entretanto, é um chegar em casa. É o fim da sua peregrinação, é o seu retorno à sua casa verdadeira. Esta é a nossa esperança, de que um dia voltaremos para casa. Aqui não é o nosso lugar. Estamos nessa terra como peregrinos. Estamos ausentes da presença do Senhor face a face. O Senhor está conosco todos os dias, espiritualmente. Mas face a face, que nem estaremos com Ele na glória, nós não estamos. Mas a morte, ela é um chegar em casa. É como se, a partir do momento que nós fechamos os olhos nesta terra, é como se pegássemos a maçaneta da porta e abríssemos para entrar na glória celeste. Então a morte, para nós é tristeza para os que ficam, mas para os que vão no Senhor, é uma alegria interminável, porque estamos de volta ao nosso lar. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a sua vida, que a cada dia mais a certeza da salvação ela seja bem latente no seu coração, que você não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A gente fica triste porque a gente sabe que no dia que nós partirmos, a gente vai deixar aquelas pessoas que amam aqui também. Mas temos que ficar alegres, principalmente, porque nós iremos nos encontrar com o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos preparar todo dia. Todo dia. Então não existe sono. Não existe nada disso. O que existe é que nós estaremos com o Senhor automaticamente. E aqueles que não pertencem ao Senhor estarão no sofrimento eterno. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Pedir o Vitor que faça a oração final, depois vou estar impetrando a bênção. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, graça te damos por estar mais um dia aqui, Deus, prostrado diante de Ti, para te bendizer, adorar e aprender um pouco mais, Pai, da Tua palavra. Amém. Obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, obrigado pelo dia caloroso de hoje, obrigado pelo vento, Pai, que nos refresca agora à noite. Agora peço ao Senhor que nos leva para o nosso lar, guardado e protegido pelo Senhor. Amém. Também venho te pedir pela vida do pastor, que o Senhor possa sempre estar usando o seu filho como um canal de bênção em nossas vidas. Continue abençoando, fortalecendo tanto ele quanto sua família, os livrando de todo mal, os livrando de todo perigo. Obrigado por tudo. Se faça presente conosco, Pai, no decorrer da noite e ao levantarmos amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incondicional amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares,
e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.